Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos para mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça. Estamos iniciando mais uma live. Flavinha, boa noite, seja bem-vinda, querida. Deixa eu ver aqui que está entrando devagar aqui. Carol, boa noite. Deixa eu mandar os aviõezinhos, ver se eu consigo hoje. Ontem eu não consegui mandar nem para Flavinha, nem para Martiele. Umas coisas malucas que vai acontecendo com o Instagram. Vamos ver se eu consigo fixar comentário hoje. Jacira, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Vamos ver se eu consigo fixar o comentário hoje, né? Ontem não consegui. Vamos ver como que vai indo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ana, boa noite. Ana Maria, Clara, boa noite, sejam bem-vindas. João Carlos, querido amigo, obrigado pelo texto lá do Richard Simonetti. Não tive tempo de ler ainda, mas depois eu vou ler. Acabamos de fazer uma palestra presencial. Graças a Deus chegamos a tempo, não nos perdemos dessa vez. Graças à vibração de vocês aí. Clara, boa noite, seja bem-vinda. Cláudia, um beijo para você, um beijo para o Everton. Então, graças a Deus, não nos perdemos dessa vez. Chegamos com antecedência, 20 minutos antes, então foi muito bom. E fazer palestra presencial, estava comentando com o João Carlos agora há pouco, tem as suas vantagens, né, João Carlos? Tinha até um bolinho de chocolate lá. Coisa que a palestra virtual não nos permite, né? Não tem essas... Aí João Carlos falou, cuidado com as traças, né, do guarda-roupa, né? Mas tá certo, né? Mas tem que aproveitar. O bom das palestras presenciais tem esse lado, né? Esse lado que eu acho muito legal. Estamos aqui terminando. Tá. Pronto. Muito bem. Vamos ver aqui. Beijinhos a todos. A Jacira está mandando. Vamos fixar o comentário. Vamos ver se eu consigo fixar agora, né? Vamos ver se dá certo. Tá, vamos ver. Ah, não. Excluiu o comentário. Ô, Luiz, também. Sim, é difícil, gente. Nice, boa noite. Seja bem-vinda. Aí, consegui fixar o comentário. Viva! Ontem foi difícil, mas hoje nós conseguimos. Então, fizemos uma palestra. Engraçado, né? Interessante como são as coisas. Nós tínhamos preparado uma palestra para fazer no Moradas de Luz Jerônimo Mendonça, aqui de Araraquara. Fixou, João Carlos, ficou lá. E a ideia era falarmos sobre um tema que já tinha feito numa casa espírita, que é Não Andemos Distraídos. Mas tivemos uma intuição assim no fim da tarde, lembrando ainda que a casa chama-se Morada de Luz Jerônimo Mendonça, que na verdade foi uma junção de duas casas espíritas que surgiu esse nome, né? Moradas de Luz Francisco de Assis e Grupo Assistencial Espírita Jerônimo Mendonça. Eles se fundiram e fundaram, né, uma casa única chamada hoje em dia Moradas de Luz Jerônimo Mendonça. Tom, boa noite, seja bem-vindo. E aí tivemos essa intuição, falei, não, a casa se chama Jerônimo Mendonça e veio a intuição de estarmos falando. E aí comentei a história de Jerônimo, porque trabalhadores da casa até conhecem o Jerônimo, né? Tiveram a oportunidade de conhecê-lo, mas outros, os frequentadores, normalmente não. Então, esse tema deveria ter sido semana passada, João Carlos, por acaso, né? Sexta-feira, né? Sexta-feira, mas foi a paciência, João Carlos. Sexta-feira foi o dia da paciência. Everton, boa noite, querido. Um beijo para você. Ele está mandando um beijo para todos. E a gratidão, né? De fazermos uma palestra presencial, já falei para vocês, outro dia também fui. Justamente esse contato que nós temos, né, com os nossos queridos amigos,
Também depois a confraternização pequena, singela, teve lá um refrigerante, um bolinho de chocolate, mas foi muito agradável, foi muito gratificante. E eu me lembro com muita propriedade de quando o Jerônimo Mendonça vinha fazer palestra aqui nas casas espíritas da cidade e região, e sempre as pessoas ofereciam um lanche para depois da palestra, não só para o Jerônimo, mas também para nós, né, que estávamos sempre acompanhando as palestras do Jerônimo. E era muito gostoso, muito gratificante, né? Essa confraternização. E espírita adora uma confraternização, né? Espírita adora comer. Nossa, se não tiver um comes e bebe, não é reunião espírita. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Então, se não tiver um comes e bebe, não é uma confraternização espírita. Mas foi muito bom, falamos de Jerônimo, contamos alguns causos, né? Algumas histórias de Jerônimo, toda a dificuldade que ele passou. E depois você vai seguindo outro rumo na palestra. É muito interessante, né? Muito interessante que, embora falássemos de Jerônimo, não deixamos de falar de outros temas tão importantes. E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, que nesta casa, eles atendem famílias necessitadas, né? Do ponto de vista assistencial. E como é um espaço grande, que é um terreno que eles ganharam da prefeitura e fizeram toda essa construção, eles fizeram uma horta e serve de orientação. Depois eu vou ver se eu consigo, outra vez que eu for durante o dia, tirar uma foto, que o mês que vem eu vou fazer uma palestra lá durante o dia, né? E eu vou... como é que fala? Eu vou tirar uma foto, depois umas fotos e vou postar. Eles fizeram horta, gente, só para vocês terem uma noção. Sabe os calhetões de telha Eternite? Aqueles que fazem o formato mais ou menos assim, de concha? Como se fosse um coxo, vai pensando assim. Eles pegaram esses calhetões, levantaram as paredes, né, do fundo, e mais ou menos na altura, a pessoa não precisa ficar agachada para cuidar de uma horta. Então plantaram os mais diversos tipos de hortaliças. Beterraba, cenoura, alface, chicória, rabanete, como é que chama outra também? Agrião, almeirão, nossa. E eles oferecem para as famílias assistidas. E tem que ver que coisa bonita, colocaram aquele sombrite, né, por cima, com sistema de irrigação, muito, muito bonito e realmente não precisou tanto espaço. E para a pessoa às vezes ter que ficar agachada para cuidar da horta fica um pouco mais difícil. Então é na altura assim da pessoa em pé mesmo, ela consegue cuidar dessa horta. E eu gostei muito desse projeto deles, viu? Fica a dica, eu vou passar para vocês depois mais para frente, quando eu for lá durante o dia tirar foto e fazer a divulgação, que serve de estímulo até outras casas espíritas que tenham espaço, né? Não se bebe, porém o come e não para, né? O pessoal toma refrigerante. Eu, como não estou tomando refrigerante ultimamente, então só comi um pedacinho de bolo bem pequenininho, só para também não fazer desfeita, né? Senão fica chato. Como é que a pessoa vai oferecer um bolo? Não, estou de regime. Não podemos, né? A gente também é filho de Deus. Mas vamos lá, né? Vamos lá que nem só de pão vive o homem, da palavra também do Evangelho para as nossas reflexões. Oração da mulher. O Jerônimo traz para nós, no livro De Mãos Dadas com Jesus, muitas mensagens gratificantes, muitas mensagens edificantes, e ele traz aqui uma homenagem muito singela para a mulher. Não, eu não queria, né? Aquele bolinho de chocolate, a gente só fica olhando para ele olha para a gente, fala, e aí, você vai fazer desfeita para mim? Então não pode, né? A gente não pode fazer isso. Então vamos lá. Senhor, que doce e suave mistério me puseste no coração. Eu não saberia explicar ao mundo o sublime gozo deste sofrido amor com que impregnaste minha alma de mãe. Mas quem seria capaz de dar explicação ao amor? Cada filho a gerar nas minhas entranhas faz minha alma estremecer nas melodias de indefinível ternura e faz-me o coração chorar no mistério de indescritível dor. Ampara-me, ó Pai de infinita bondade, para que eu seja forte na minha fragilidade. Ilumina-me
na tua sabedoria, para que eu possa conduzir teus filhos com discernimento de quem sabe que um dia terei que devolvê-los a ti, melhores de que quando me entregaste. Ensina-me a amá-los com doçura, consciente de que eles são espíritos eternos, qual acontece a mim mesma. Que eu saiba, Senhor, guiá-los tão bem quanto possível, e não me falte o entendimento para compreender que eles pertencem a ti, não a mim. Obrigada, Pai Todo-Poderoso, pela honra de cooperar contigo na divina fecundação da vida. Que assim seja. Que bela oração, né? Uma oração, a mulher fazendo uma oração a Deus. E como ela é bonita, como ela é doce, como ela é singela. E para vocês que são mães e para nós que um dia seremos, né, que a gente costuma dizer assim, que nós, para evoluirmos, a gente ainda tem que passar pela doce prova da mulher e pela doce prova de ser mãe. Martiele, boa noite, seja bem-vinda. Porque a gente fala assim, né, que se a gente fosse comparar, fazer a escala da evolução, o sentimento materno, o sentimento de mãe, é o sentimento do amor que mais nos aproxima do amor de Deus. Isabel, boa noite, seja bem-vinda. Passando para dar um oi, e já vai dormir com a Babi, né? Como você diz, né, Martiele? Está dormindo cedo agora. Então, olha que bonito, né? Agora nós vamos falar com mais detalhes essa singela oração da mulher e da mãe. Que doce e suave mistério me puseste no coração. Pensando, né? O mistério que se é colocado no coração de uma mulher. Diego, boa noite, seja bem-vindo. Que doce e suave mistério me puseste no coração. E aí ela vai dizer nesta prece, né? Eu não saberia explicar ao mundo o sublime gozo deste sofrido amor com que impregnaste minha alma de mãe. Tem uma fala que diz, né? Ser mãe é sofrer no paraíso. É interessante isso que ele coloca, né? Eu não saberia explicar ao mundo. Imagine uma mãe, né, que vai falar assim com Deus, dizendo assim que ela não saberia explicar ao mundo o sublime gozo deste sofrido amor com que impregnaste minha alma de mãe. E não é fácil realmente, né? Não é fácil. A mãe carrega um filho durante 9 meses no ventre, um outro, 2 ou 3, quantos, né? A providência divina lhe conceder. Mas vejam como é bonito, né? Como é bonito este sentimento, este amor, que eu estava dizendo a vocês, né? O amor que mais nos aproxima do amor de Deus é o amor de mãe. E agora ele faz uma indagação, né? A mulher, no caso, na condição de mãe, faz essa indagação. Mas quem seria capaz de dar explicações ao amor? E cada filho a gerar nas minhas entranhas faz minha alma estremecer nas melodias de indefinível ternura e faz-me o coração chorar no mistério indescritível, de indescritível dor. Como é bonito, né? Como é bonito. Imagina as mulheres, né, que são mães, que têm 1 ou 2 filhos, cada filho é uma ansiedade, uma angústia, é um receio, que por mais que ela seja mãe de 1, de 2, fica sempre, eu acredito eu, isso é uma projeção que eu faço, né? Ela fica sempre naquela ânsia. Como é que será? Será homem, será mulher? Como é que será? Tem uma série, eu acho que daquele momento que a mulher está esperando um filho, ela deve sentir uma emoção indescritível realmente. Por isso que a gente fala, né, que o homem, se dependesse do homem gerar um filho, a humanidade seria extinta no primeiro parto. No primeiro nascimento teria parado, porque realmente não é fácil, né? Não é fácil. O João Carlos dizendo, a convidada Babi falou lindamente do amor de mãe hoje. Ela se chama Jerusa. Ágata, boa noite, seja bem-vinda. Legal, João Carlos, que bom.
E que interessante também, né? Outro dia estávamos falando, acho que foi ontem, se não me engano. Foi ontem mesmo, que nós falávamos da missão dos trabalhadores da Casa Espírita, e a Martiele, na palestra que o Leonardo fez na Casa Espírita dela, eles estiveram comentando exatamente da função da pessoa que fica entregando as mensagens. E nós falamos exatamente ontem, né, dessa função, que as pessoas colocam como uma função tão insignificante, mas quão importante é. E aqui nós estamos falando disso, e a convidada da Babi falando também na mesma sintonia. Eu acho muito bonito isso, porque a gente percebe que as mensagens não acontecem por acaso. Aqui nós vamos pegando uma sequência de um livro, tá? Mas vejam, a convidada da Babi falou exatamente dessa questão que João Carlos coloca para nós, com muita propriedade, né? Falando para a gente, né? A Isabel está dizendo aqui, e não existe amar mais não existe amar mais, acho que um filho do que o outro, né? Assim, necessidades diferentes. Realmente, né? As mães que dizem, né? Essa questão, eu sou pai de um filho, meu filho é único, então no caso a gente não tem essa comparação, né? Rafa, boa noite, seja bem-vindo. Ou bem-vinda, desculpa, Rafa. A Jacira dizendo o amor responsável. Realmente, né? Realmente, eu acho que é um não dá nem pra gente falar, eu acho que é um mistério realmente o fato de ser mãe, toda essa beleza que envolve por trás, né? E ele vai dizer assim: ampara-me, ó Pai de infinita bondade, para que eu seja forte na minha fragilidade. A Jacira dizendo: segue por muitas reencarnações essa sublime ligação. Somos muito comprometidas com evoluir. Então, olha só, né? Olha que bonito aqui. Ampara-me, ó Pai de infinita bondade, para que eu seja forte na minha fragilidade. Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. Seja forte na minha fragilidade, porque se a gente se sente frágil, muitas vezes, imagine as angústias, os anseios, receios das mães que estão aguardando a chegada dos filhos, né? Tem todo um processo, né? Uma transformação, seja, como eu diria, física, como mental e espiritual, né? Um processo, é uma transformação, é um processo sublime realmente, que acaba sendo como co-criador, né? Auxiliando a Deus nesse processo de dar luz, dar vida a outros seres. E olha só que bonito. Ilumina-me na tua sabedoria, para que eu possa conduzir teus filhos com discernimento de quem sabe que um dia terei que devolvê-los a ti, melhores de que quando me entregaste. Lembro agora também do livro da nossa querida Dora Marcondes, do Café com o Evangelho, que por sinal estamos aguardando ansiosamente, ela fez a postagem dos livros ontem pelo correio, né? Estamos aguardando. E a Dora coloca com muita propriedade nesse livro, que eu não li ainda, não tive a oportunidade de ler, mas fico imaginando que ele é incrível, que ela coloca para nós, que todo filho é adotivo. E a Dora, por mais que ela tenha tentado todos os processos para engravidar, ela não conseguiu. Não havia nenhum problema de ordem genética, nem dela, nem do marido. E, no entanto, não teve a felicidade de ter um filho, gerar um filho, né? Mas ela adotou 3 lindas crianças, e aí ela vai trazer toda uma reflexão, né, mostrando para nós, nesse livro fantástico, que a gente está ansioso, como eu estava dizendo para vocês, que todo filho é adotivo. E na verdade somos todos adotivos, né? Porque somos todos filhos de um mesmo pai, que empresta-nos aos nossos pais para que eles possam nos guiar, nos conduzir, nos orientar. E quão é importante quando nós, né, cumprindo a missão de pais e mães, e não tendo ainda todo um preparo, porque a gente fala assim, que nós não somos PhDs em pais e mães, e os filhos também não vêm com manual de instrução. Então nós vamos aprendendo a ser pais e mães sendo. É como que a gente costuma dizer, né? Ser pai e mãe
é trocar o pneu com o carro andando, em movimento. Então não dá para a gente parar, respirar, é muita, como é que a gente fala, é muita pauleira, né? É a cada queda um flash, é alguma coisa mais ou menos assim. A Betânia e a Flavinha falaram em adoção, tá vendo, João Carlos? Esse livro da Dora é fantástico, realmente, pelo que eu já ouvi dizer, né? Ouvi dizer, a gente vai... estou ansioso, não vejo a hora que chega meu livro aqui, né? Olha, vocês estão falando da live da Flavinha com a Betânia, que legal, muito bom. Gente, essa semana eu estou realmente atarefadíssimo, não estou conseguindo entrar em quase live nenhuma. De vez em quando consigo entrar uma ou outra, peço até desculpa para os amigos, né, que às vezes não dá tempo, né? Rocelita, boa noite, seja bem-vinda. Mas essa semana estou atarefadíssimo, infelizmente tem dias que são noites, a gente brinca, né? Josino, boa noite, seja bem-vindo. Então, lembrarmos que os nossos filhos não são nossos, são empréstimos que Deus nos concedeu para que a gente possa colocá-los no bom caminho, dar uma boa educação, tanto material como principalmente uma educação espiritual, e entregar a Deus no futuro de uma forma melhor, né? Como ele coloca assim, devolver a ti melhores do que quando entregastes. Né? Pelo menos eu estou conseguindo entrar na minha, João Carlos, graças a Deus. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Mas vamos lá, né? Vamos em frente, né? Pelo menos a gente tem um compromisso, pelo menos na nossa live a gente tem que entrar, né? Senão não pega mal, né? Assumir um compromisso que a gente fala. Assumir o compromisso não é um compromisso material. Compromisso com a espiritualidade. E com todos vocês que estão do outro lado. Isso aí realmente nos faz, né? Estarmos sempre atentos aos nossos trabalhos, né? E aí ele vai continuar dizendo assim para nós: ensina-me a amá-los com doçura, consciente de que eles são espíritos eternos, qual acontece a mim mesma. Amá-los com doçura, mas ser também diligente na educação. Você não pode, a pretexto de amar demais um filho, estragá-lo. Estragar a jornada evolutiva dele. Então é importante que a gente ame, né? Mas também que a gente tenha discernimento para colocá-los no bom caminho, para que a gente não venha amanhã depois, né, se arrepender, porque quando chegarmos ao plano espiritual, vai ser perguntado a nós: que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Will, boa noite, seja bem-vindo. Então, essa responsabilidade de nós, como pais e mães, é fundamental, porque Deus entrega os filhos para nós para que a gente possa educá-los e colocá-los no bom caminho. Então não basta apenas tão somente você colocar o filho na melhor escola, aprender línguas, fazer uma atividade física, natação, etc. Tudo isso é importante, sem sombra de dúvida. Mas a transformação moral dos nossos filhos se dará pela reforma íntima, pelo conhecimento do Evangelho de Jesus. E não tem essa que eu costumo dizer sempre, né? Muitas pessoas falam assim: eu não vou impor uma religião para o meu filho de forma alguma. Eu vou deixar que quando ele tiver a maioridade, quando ele tiver 18 anos, aí ele escolhe a melhor religião. Mas se você não der pelo menos a base religiosa, como ele vai ter preceitos de Deus, de Jesus, da espiritualidade como um todo? Então a gente recomenda que, independente da religião que nós vamos professar, qual religião que nós vamos estar ativos, porque nós podemos nascer numa religião e mudarmos. Eu mesmo nasci na religião católica, segui todos os procedimentos, né? Fui batizado, fui crismado, tudo mais, e nem por isso depois eu me tornei espírita. Mas os preceitos que eu tive foi da religião católica, a gente não pode menosprezar aqueles preceitos. Foram importantes para que eu me tornasse hoje aquilo que eu sou. Roberto, boa noite, seja bem-vindo. Então, é importante que, independente da religião que a gente siga, que nós levemos os nossos filhos para a prática religiosa, seja na evangelização infantil, seja no catecismo, seja onde for.
Kátia, boa noite, seja bem-vinda. Então é importante nós lembrarmos disso, que nós temos a responsabilidade de guiar os nossos filhos, para que a gente não venha amanhã depois, né, a nossa consciência nos cobrar. Então, quando nós fazemos tudo que está ao nosso alcance, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual, nós temos a consciência tranquila. A consciência não vai nos cobrar. Os nossos filhos, eventualmente, se não seguirem as nossas orientações, se desregrarem por outros caminhos, eles vão ter que prestar conta deles para com eles mesmos. E não seremos nós os culpados se eles desviaram do bom caminho, apesar da gente ter dado toda a orientação religiosa, orientação moral e tudo mais. Então, é importante que a gente tenha essa consciência tranquila. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a melhor parte que a gente pode dar. E tentarmos lembrar também disso, ó. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então não pense em dar aquilo que você ainda não traz dentro de você. Muitos pais, infelizmente, não tiveram, talvez por alguma questão própria, um carinho de uma mãe, um carinho de um pai. Então eles não receberam aquilo nesta encarnação e vai ser difícil para eles aprenderem a amar, aprenderem a doar aquilo que eles não tiveram. Então a gente não pode julgar também os nossos pais, os nossos avós, etc. e tal, porque era uma outra geração, uma outra forma de trabalho, seja material, seja espiritual. E na condição de mãe e mulher ele diz assim, né? Que eu saiba, Senhor, guiá-los tão bem quanto possível e que não me falte o entendimento para compreender que eles pertencem a Ti e não a mim. O Tom está dizendo, ó, eu não tive uma base muito difícil. Hoje vejo que tenho muito a aprender. Olha, na verdade, Tom, todos nós ainda estamos aprendendo, né? A base religiosa, sem sombra de dúvida, ela é importante. A gente costuma dizer, né, que é sempre bom. Mas se vamos supor, se você não teve, amanhã depois, se tiver filhos, não sei se você tem filhos ou não, mas você deve encaminhá-los a uma escola religiosa, né? Que a gente coloca, independente, como sempre digo, independente de qual religião você siga, né? Porque às vezes pode acontecer de numa família o marido ser de uma religião, a mulher ser de outra, mas não importa, que seja uma delas que ele siga, né? Que é importante. Olha só, o João Carlos está dizendo, precisa ser um espírito missionário para encontrar uma religião por conta própria sem a base. João Carlos, realmente fica mais difícil. Mas, no entanto, o que a gente pode dizer? Por exemplo, o Tom está encontrando hoje, não importa, né? Não importa, o importante é você encontrar o caminho, o seu caminho, porque às vezes, né, quantas cabeçadas já demos nas nossas encarnações? Marquinho, boa noite, seja bem-vindo, querido. Então, quantas cabeçadas? A gente está se baseando apenas, né? Eu tenho uma nenê e estou pensando muito nisso. Tom, sabe que existe alguns centros espíritas que já fazem trabalho com evangelização de bebês? Evangelização de bebês. Eu fiquei impressionado outro dia, não lembro que casa espírita que foi, mas já tem algumas casas espíritas trabalhando com a evangelização de bebês. Ana está dizendo, meus filhos estudam em um colégio religioso que acolhe as crianças independente da religião. Que bom, Ana, que bom. Porque a gente tem que pensar uma coisa, gente, Deus é um só. Deus não é espírita, Deus não é católico, Deus não é evangélico, Deus não é umbandista, Deus não é ateu. Deus é Deus, né? E a religião nada mais é do que uma forma de nos religarmos a esse ser maior. A religião nada mais é que religare, né? É uma forma, é um mecanismo que a gente tem para nos religar a Deus. E não existe religião melhor que ninguém. O espírita é melhor do que o católico, que o protestante? Não. Patrícia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Eu lembro que tem uma frase que até vira e mexe o pessoal publica, né? Olá, Liz, boa noite, querida. Coloca assim, né? Uma pessoa foi procurar o Chico perguntando assim, então, eu tenho um amigo meu que ele é católico, eu gostaria
que ele se tornasse espírita. Você acha que eu devo tentar trazer para o espiritismo? E o Chico responde mais ou menos assim: não, se ele está feliz na religião dele, deixe ele seguir a religião dele, que é preferível que ele seja um bom católico do que um mau espírita. Então, não importa a religião, importa o que a pessoa faz. Até aquelas pessoas que falam assim, né? Eu sou ateu, graças a Deus, né? Uma brincadeira que a gente faz. Às vezes a pessoa pode, né, por uma questão filosófica, sei lá, sabe lá o quê, ele fala assim, não, eu sou ateu, eu não acredito em Deus e tudo mais. Mas o comportamento, as atitudes dele, a forma de pensar, de agir, de ser, é muito mais cristão do que uma outra pessoa que fica batendo no peito, professando, se tentando declarar aos quatro ventos que a sua religião é melhor que a dos outros. Só por um momento que você começa a dizer que a tua religião é melhor que a do outro, você já está errando, né? Não existe melhor religião. A religião melhor é aquela que melhor te atende os teus anseios, que te dá uma paz, uma tranquilidade, que você se sinta bem. Não importa. Fazendo bem é o caminho. A melhor religião, e parece que foi perguntado ao Dalai Lama qual seria a melhor religião, né? Qual que é a melhor religião? E o Dalai Lama parece que tinha respondido assim, né? A pessoa quando perguntou, achou que ele fosse falar que era a dele, né? Que é o budismo, salvo engano, né? Não sei se é, acho que é o budismo, não lembro. Mas a pessoa foi achar que era a dele. E ele falou, a melhor religião é aquela que consegue transformar a pessoa, que a vai transformar numa pessoa melhor. Então, né? Seja qual for, importante dar os preceitos religiosos para ele, né? Para a criatura. É a religião que faz sentido para a gente, com certeza. E não queira converter os outros. Não queira, não. Você sabe como que a gente pode dizer? Assim, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então, se você é espírita, seja um bom espírita. Se você é católico, seja um bom católico, um bom evangélico, não importa qual religião que você vai professar, né? Mas lembrarmos sempre disso. Que nós podemos sim, cada dia melhorarmos. E na condição de pais e mães, né, que no caso é a oração da mulher, mas a mulher na condição de mãe, que recebe os filhos, lembrando que os filhos são empréstimos que Deus nos concede, não são nossos. Aliás, eu falo assim, gente, não tem nada nos pertence, nem o corpo é empréstimo, a gente vai deixar ele aqui. Então, vamos lembrar sempre disso, nada do que temos nos pertence, somente o que somos é o que vai importar na nossa transformação. Então, as asas, né, da nossa evolução espiritual, quais são? A asa da caridade, do amor e a asa do conhecimento. Então, é o que vai importar. Ali está dizendo, toda religião nos leva a Deus. São todos os caminhos. Cada um segue o caminho que mais lhe convém. Não existe caminho certo. Não existe caminho errado. Todos os caminhos são caminhos. Isso que é importante. Pode ser que o caminho seu seja mais suave que o do outro, mas o outro talvez precise passar por algumas provações, por alguns buracos, alguns contornos no caminho dele, para ele chegar talvez num caminho mais suave. Ou de repente o seu caminho, que você achava que era suave, tranquilo e sereno, de repente ele se transforma, né, mais à frente um caminho um pouco mais pedregoso. E aí é o momento de testarmos as nossas, aquilo que a gente aprendeu. Porque enquanto a gente fica falando aqui bonitinho, aqui em cima dessa mensagem do Jerônimo, é fácil. O difícil é no dia a dia, no testemunho, você está, né, comprovando tudo aquilo que você fala. Então, vamos fazer da religião a nossa transformação. É a melhor religião, a que nos transforma. E ele vai concluir, né? Obrigada, Pai Todo-Poderoso, pela honra de cooperar contigo na divina fecundação da vida. Que assim seja. Para os amigos que chegaram depois, eu vou fazer a leitura novamente, que essa oração da mulher, ela é muito bonita, ela é muito tocante. Oração da mulher, mas ela traz num sentido mais amplo, né? Oração da mulher na condição de mãe.
E todos nós um dia chegaremos a essa condição, né? De mães que têm esse amor indefinido pelos filhos, que é o amor que mais nos aproxima do amor de Deus. Então, oração da mulher. Senhor, que doce e suave mistério me puseste no coração. Eu não saberia explicar ao mundo o sublime gozo deste sofrido amor com que me impregnaste minha alma de mãe. Mas quem seria capaz de dar explicações ao amor? Cada filho ao gerar nas minhas entranhas faz minha alma estremecer nas melodias de indefinível ternura e faz-me o coração chorar no mistério de indescritível dor. Ampara-me, ó Pai, de infinita bondade, para que eu seja forte na minha fragilidade. Ilumina-me na tua sabedoria, para que eu possa conduzir teus filhos com o discernimento de quem sabe que um dia terei que devolvê-los a ti, melhores do que me entregaste. Ensina-me a amá-los com doçura, consciente de que eles são espíritos eternos, qual acontece a mim mesma. Que eu saiba, Senhor, guiá-los tão bem quanto possível e que não me falte o entendimento para compreender que eles pertencem a ti e não a mim. Obrigada, Pai Todo-Poderoso, pela honra de cooperar contigo na divina fecundação da vida. Assim seja. Muito bonita, né? Muito bonita, tocante essa mensagem que realmente nos eleva e nos traz e nos faz pensar no sublime e doce sentimento do amor, o amor de mãe. E para amanhã nós temos mais uma mensagem intitulada Nunca é tarde, tá? Então, nunca é tarde para a gente fazer alguma coisa. Então não existe esse falar assim, agora já passou, né? Nunca é tarde. Sempre é momento de crescermos, de progredirmos e evoluir. E vamos ver o que o Jerônimo vai nos trazer neste livro, né? De Mãos Dadas com Jesus. Então tá bom. Agora eu vou convidar a vocês todos, a todos nós, claro, evidentemente, para que a gente possa se unir em pensamento, fazer as preces, vibrações. E eu queria muito particularmente pedir a cada um de vocês, hoje nós temos os nomes que nós pedimos, todos nós pudéssemos pensar no nosso querido Samuel Alves dos Santos, esposo da Adriana, que passou por um procedimento, ia ter que passar por um outro procedimento hoje. João Carlos me mandou um áudio da Adriana. O Samuel está muito apreensivo e com certeza, gente, não é fácil. É questão de operação no cérebro, com tumor, Nossa, gente, é difícil realmente. Eu falo assim, quando a gente olha do lado, não precisa olhar para trás, a gente já teria que agradecer de joelhos tantas e tantas bênçãos que a espiritualidade nos concede e às vezes já reclamamos de tantas coisas tão insignificantes. Então, nós vamos falar o nome dessas pessoas queridas que a gente tem sempre aqui na nossa lista, mas em especial eu queria pedir para vocês, para que a gente pudesse orar pelo nosso querido Samuel Alves dos Santos, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer as nossas preces. E assim, queridos amigos, convidamos a todos neste momento, para aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, relaxando nossos pensamentos, deixando a nossa mente solta, envolta num halo de luz azul celeste que envolve a cada um de nós neste momento. Essa luz suave irradia dos nossos corações até as esferas de luzes, indo ao encontro do nosso Mestre Jesus, que está nos esperando de braços abertos. E nós corremos até Ele
como crianças, ávidas de um abraço, ávidas do seu afeto, ávidas do seu carinho, da sua paz e do seu amor. Estamos abraçados pelo nosso Mestre Jesus e junto a Ele vamos pedir: Mestre, olhe por cada um de nós que está aqui nesta live, olhe por cada um que já passou por ela, precisou sair, ou aqueles que vão assistir depois. Abençoa-nos, Mestre, a cada um de nós. Derrame suas bênçãos de paz, harmonia, saúde mental e espiritual para cada um de nós, para os nossos familiares, os nossos entes queridos, o nosso lar possa ser envolvido nesta luz suave que irradia das esferas luminosas como um farol a envolver todo o ambiente da nossa casa. Que essas energias de pura luz possamos distribuir aos irmãos que encontrarmos pelos caminhos, onde formos e estivermos. E neste momento, Mestre, queremos rogar muita paz, harmonias espirituais para os nossos irmãos que padecem nos hospitais ou nos seus lares, estão sofrendo alguma doença ou partindo para o plano espiritual. Possa ampará-los, Mestre, derramando suas bênçãos também nos velhinhos, nos asilos, nos órfãos, nos irmãos presidiários, naqueles irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, ou que perambulam pelas ruas sem ter um lar, sem ter um teto. Ampare esses corações aflitos, Mestre. Derrame suas bênçãos sobre cada um deles. E rogamos neste momento, em especial para alguns corações queridos que nos pediram preces, em muito particular para o nosso querido Samuel Alves dos Santos, que está internado no hospital, passando por um procedimento muito delicado, que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa estar ao lado dele e ao lado dos médicos da terra, auxiliando neste procedimento tão delicado, que possa amparar também a nossa querida Adriana, dando a ela força para seguir em frente, vencendo juntamente com o nosso querido Samuel todas as adversidades do caminho. Vamos pedir também, Mestre, pela Cláudia Aparecida Trupel, José Henrique Aguiar, Luísa Marques, Ivana Atílio Sanches, Júlia Petian, Paulo César Gonçalves Perpétua, Marlene Vicente Atílio, Antônio Correia Lula, Paulo César Faria, Haroldo José Esbaglia, Gabriela Ananias Alves e todas as pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento. Que a equipe médica espiritual do bondoso Dr. Bezerra de Menezes possa amparar a cada um deles, derramando os eflúvios benéficos e salutares para reequilíbrio das suas forças físicas, mentais e espirituais. E ainda, rogando ao benfeitor querido que possa fluidificar essas águas que aqui colocamos, que elas se transformem em remédio, em lenitivo, de acordo com as nossas necessidades mais íntimas. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, de cada um de vocês, corações queridos, que estão sempre conosco, nesta troca fluídica energética de paz e harmonias, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Silvia, boa noite. Chegou agora pela prece, mas a live vai estar salva. E convido a você para assistir depois também. Queridos amigos,
Agradeço imensamente a cada um de vocês que esteve conosco e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, às 22 horas, para mais um Momentos com Jerônimo Mendonça. Tchau, gente. Até amanhã.